Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 2 de novembro, feriado. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Neste momento, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês lerem Ezequiel, capítulo 3, 16 ao 6, 14. Hebreus, capítulo 4. Salmo 104, 24 ao 35. E Provérbios 26, 27. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem ainda for trabalhar, pode ler sim um versículo. Este versículo, com certeza, se você ler com o seu coração aberto, Deus pode falar sim ao seu coração. Louvado a Deus. E depois que já lemos a Bíblia, Ele tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim. Quem tem este livrinho riquíssimo, que se chama Quem Tem Ouvidos, ouça as lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado a Deus. E hoje a porção é bem desfrutável. Ontem falou sobre a solidão e o desabafo de Elias. Hoje fala sobre o lugar escolhido por Deus, ali em João 4, né? Diz que Deus, e o oralê, né? Deus é o nosso verdadeiro marido. Aí isso está lá em Isaías 54, né? 54, 5, que eu vou até reler para os irmãos e as irmãs e os ouvintes. Diz o seguinte: não fiquem mais em dúvida, porque o Senhor é o Senhor, aliás, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, Deus é o nosso marido. Por isso nós não podemos estar mais em dúvida que existe só um Deus. E só um Deus que existe, que é o verdadeiro, que é o Deus com o D grande do Altíssimo. Ele é quem é o nosso marido. Louva-se a Deus. Aí que ele diz: Deus é o marido legítimo do seu povo. Jerusalém é o lugar que ele escolheu para a sua habitação. Em Deuteronômio vemos uma firme orientação do Senhor a seu povo no que diz respeito à idolatria praticada pelos povos pagãos que habitavam em Canaã antes deles. Tudo e todos, sem exceção, deveria ser completamente destruído. Ó Senhor Jesus. Depois lhe acrescentou: não fareis assim com o Senhor, vosso Deus. Isto é, não deveria construir altar em qualquer lugar, nem centro de adoração em qualquer lugar, pois Deus haveria estabelecido um só lugar para seu centro de adoração. Então, meus irmãos, amadas irmãs, não adianta nós buscar adorar enquanto nenhum. Hoje você já sabe onde é a adoração de Deus, dentro do nosso espírito. Aí aqui ele diz: neste lugar escolhido por Deus, o povo deveria fazer chegar seus holocaustos, sacrifícios, dízimos, a oferta de suas mãos.
as ofertas votivas, as ofertas voluntárias e os primogênitos de suas vacas e ovelhas. Então, amados irmãs e ouvintes, tudo isso aqui no Velho Testamento tinha que ser cumprido. Deus é tão maravilhoso que ele diz assim, ó, voluntárias. Não era forçado, não tinha que forçar, mas tinha oferta voluntária. E hoje nós temos também ofertas voluntárias. E lembre-se, nós da vida da igreja adotamos esses mesmos princípios e modelo para o viver da igreja em nossos dias. Em cada cidade nós temos uma só igreja. Pode ser muitas igrejas como ali na Ásia, mas uma só igreja. Se você é um convertido, é um cristão, creu no Senhor Jesus e vive em uma determinada cidade, você pertence à igreja naquela cidade. Se estiver vivendo na cidade, por exemplo, de São Paulo, né? Por exemplo, você é um da igreja em São Paulo. Foi assim que Deus propôs. E nós da vida da igreja, aplicamos isso, a unidade da igreja em cada cidade. Embora a cidade de São Paulo seja grande, nela apenas uma só igreja. Graças ao Senhor. Assim nós praticamos o viver da igreja. Mas, lembre-se, Acabe no Antigo Testamento, né? Ele ignorou os princípios, né? E apossou-se do povo. Estabeleceu em Samaria um centro de adoração, quem? A Baal. E o principal pivô foi a sua mulher Jezabel, que levou os filhos de Deus e o povo a se prostituir espiritual idolatria, com as idolatrias, né? Senhor Jesus, por isso, irmãos e irmãs, temos que estar convictos que hoje na adoração nós podemos adorar sim a Deus, mas em nosso espírito. E lembre-se, ele não pode ser, não se trata de um lugar físico, gente. Aqui, adorar a Deus num lugar físico. O Senhor prosseguiu dizendo, vós, aqui é em João 4, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em se tratando de lugar de adoração, os judeus estão mais certos que os samaritanos. O Senhor, entretanto, não fez uma escolha nem outra. Ele disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amados irmãos, amadas irmãs de ofensa, o lugar de adoração hoje é no Espírito, onde o Espírito de Deus tem autoridade e exerce governo. Não é o homem, não são os bispos e o Senhor quem governa. É o Senhor, aliás, quem governa. Não é ensinamento de profeta Jezabel, mas é a palavra profética do Espírito. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs de ouvido, o Senhor insiste das cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 24. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvido, a igreja adora a Deus e Deus é Espírito. Portanto, a igreja deve adorar em espírito e em verdade. Na realidade, e não no fingimento ou na aparência. Duas palavras muito fortes. Sabemos que muitos podem estar fingindo ou na aparência, mas a verdadeira adoração, ela é no Espírito. E sobre esse pequeno compartilhar, eu escrevi o seguinte para nos ajudar também, né, amados? Eu escrevi, amados, primeiro, hoje devemos agradecer ao Senhor pelo o seu grande amor a cada um de nós, de descer do seu trono para morrer em nosso lugar, e para que haja todo aquele que, e para que hoje todo aquele que crer possa adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, sem fingimento e sem aparência. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvindo, Deus hoje nos está dando a realidade que é Ele, que é a própria realidade, só pode ser adorada no Espírito. Louvado seja Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações, que todos vocês que ouviram esse pequenino compartilhar possam ter ganhado algo da palavra, uma frase, um versículo. Lembre-se, quando ganhamos frase e versículo, alguém está precisando
essa pequenina frase, esse pequenino versículo, mas que pode fazer a diferença na vida daqueles que nós falarmos. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos ser irmãos, irmãs que adorem verdadeiramente o Senhor no Espírito. Louvado a Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembre-se, todos hoje os irmãos de Palmeira dos Índios estão convocados para levar essa palavra, que é as boas novas, às pessoas ali, pertinho do cemitério. Amém? Louvado a Deus. Vamos, irmãos, todos encorajar também aquelas pessoas a amar o Senhor e servir ao Senhor. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor possa grandemente abençoar cada um de nós. Sim, Jesus é o Senhor.